talvez o Colorado mais otimista não imaginaria que isso ia acontecer após a volta agora do Campeonato Mundial de Clubes. E não pela qualidade do Inter ser menor ou não ter qualidade no próprio grupo, mas simplesmente pelo fato de que o time do Roger não estava jogando. E quando tu tá ganhando, é legal, né? Tu ouvir o Roger explicando, o professor, aquela coisa toda. Quando tá perdendo, tu fica mais de cara, né? Tu fica mais... tu não tá tão suscetível a ouvir que, olha só, nós estamos cansados, a gente precisa dar uma segurada, a gente precisa melhorar o nosso físico, a parada agora vai ser importante, isso e aquilo. E querendo ou não, agora dá para entender meio que o discurso tem um certo sentido. Ainda tem uma questão técnica, que é evidente. Boa parte, o grupo como um todo precisa evoluir tecnicamente, mas as individualidades já estão aparecendo. E aí aqui a gente talvez vai chover uma olhada, né? Falando do Alan Patrick, do Thiago Maia, do Brian Aguirre pela direita, mas Carboneiro no último jogo também teve um destaque importante. Então, nessas individualidades, esse jogo de domingo agora é importante, claro, para fazer mais 3 pontos, vencer dentro de casa, não só a sequência dos 4, mas principalmente incendiar de vez a torcida. Colocar a questão da torcida ainda mais com ânimo para chegar na quarta-feira lá. Porque hoje o torcedor olha, interessante, hein? O Fluminense está numa draga, tá num declínio e tal, tá mal fisicamente. De repente a gente consegue fazer um enfrentamento bem diferente de antes do Mundial, né? Eu comentei o jogo do Inter contra o Santos e eu coloquei o seguinte: o Roger tem um plano. O que está acontecendo no Inter é um plano. O Ernst falou sobre isso antes de Inter e Vitória, logo quando a Copa do Mundo acabou, exatamente, falou da curva. O importante é o seguinte, o Inter precisa ganhar do Vitória, estava naquela situação incômoda e tal, o jogo das 4h45, né, o Felipe Gamba. E o ideal era que o Inter contra o Vitória fosse pior do que o Inter contra o Ceará, que deveria ser pior do que o Inter contra o Santos, que tem que ser pior do que o Inter contra o Vasco. É óbvio que como é o jogo da, entre aspas, véspera, não literal, né, mas é o último jogo antes da partida contra o Fluminense, o nível é aquela coisa. Se o Inter fizer 2-0, não espera que o Inter vai apertar para golear. Isso não vai acontecer, né? É um jogo em que você faz o resultado e administra, porque o desgaste não vale a pena nesse caso. Cadencia. Exato. Mas é bom ir com confiança, tocando um 5. Cara, legal, mas é um desgaste físico que tu vai oferecer ao atleta meio desnecessário, porque o jogo de quarta é um jogo super tenso, é um jogo de mentalidade tensa, é um jogo cansativo, tá? Então, administra o jogo contra o Vasco. Eu, da mesma forma que eu opinei sobre o Grêmio Palmeiras, tá? As distâncias... Aí não tenho essa da falsa simetria aqui, tá? A distância do Inter pro Vasco é enorme também, tá? O Inter é bem mais time que o Vasco, não significa que o jogo já está vencido pelo Inter. Tem que confirmar favoritismo. Um pontinho. E o time é o mesmo, tá dentro do plano do Roger, tá tudo dentro do que o Roger pensa. Tem só um pontinho, Gamba, só um pontinho em cima do que o Guimarães falou, assim, ó, que eu quero trazer para a realidade, que o torcedor colorado, ele também tá indo um pouco para essa tua análise, assim, né? A frase que ele diz assim, ó, se botar 2, vai dar uma recuada e tal. Claro que seria maravilhoso botar 5. Gente, ganha de 0,5-0. É isso. Ganha de 0,5-0. Isso também é estratégia. Isso não é tu apequenar ninguém. Isso não é, mas o Inter só ganhou de 1-0 do Vasco. Dane-se. Ganhou, tem 3 pontos, descansa e vai pro Fluminense tranquilo. Tranquilo não, né? Maneira de dizer, descansado, sabe? Sem tanto combate, sem tanta porrada. Eu tô... Aqui, ó, cabeça. Eu tô muito curioso para o jogo do Inter contra o Vasco para analisar um jogador caso ele volte. Mercado, tá? Caso seja instalado. E quero perguntar para vocês também a questão do peso da ausência do Vitão. Por que eu estou falando sobre o mercado? Porque, enfim, gente, questão de 15, 20 dias, a gente debatia aqui que Rocher não faz falta. Gente, o Rocher é muito melhor que o Antony. Gente, o Rocher traz uma segurança e uma confiança para a defesa do Internacional, que é algo que o Inter não pode abrir mão nunca. O mercado, dependendo como ele voltar,
é o zagueiro que o Inter precisa para os momentos decisivos que o Inter vai ter. Contra o Fluminense e contra o Flamengo. Não significa que vai ser titular, mas esse jogador aqui, pela liderança e pelo que ele conhece, principalmente de Libertadores, esse jogador pode ser um reforço para o Inter. Claro, Vitão permanece. Vitão e mercado. Vitão e mercado. Só destacar um detalhe, pelo que o Grêmio enfrentou com relação ao Vasco, tá? Com certeza o Fernando Diniz estudou e estuda muito futebol, a gente sabe disso, especialmente agora o Internacional. Certamente vai botar o Ryan, que é aquele menino de 18 anos do Vasco, em cima do mercado. Eu não tenho a menor dúvida disso. E a única situação que eu... sei que ele não vai com o mesmo time. A única situação que eu gostaria de destacar é o seguinte, depois do Inter vir com a corda extremamente esticada, né, a atenção no talo, né, porque assim foi o jogo contra o Santos, né, acho que a maior dúvida com relação ao jogo contra o Vasco não é o Vasco, é justamente o Internacional, que volta e meia, Ernest, tu vai concordar comigo, de vez em quando nos 90 minutos, cai o Wi-Fi, tira o plug da tomada, desconecta um pouco a atenção, porque a qualidade a gente não discute do Inter, é a atenção. Se entrar com a atenção igual que tem entrado nos últimos jogos, especificamente essa atenção contra o Santos, aí tá tranquilo. O problema é desatentar, sabe? É encaixar que o Vasco é qualquer gol a qualquer momento, tudo aquilo que tu sabe do Internacional isso, que às vezes acontece. Assim, eu não vejo o Inter fazendo isso. O que eu vejo é um Inter que em vários momentos recua até de uma forma estratégica, só que parece que se tem a dimensão de que o Inter ele não vai sofrer em momento nenhum. Esse jogo não existe, gente. Esse passeio, esse desfile de futebol, ele não existe. E o Inter, ele não está nesse patamar e não sei se ele consegue chegar a esse patamar. Talvez uma vez ou outra ali no ano, ao longo da temporada, aconteça, mas nem o Flamengo vive esse cenário de Alice no País das Maravilhas. Então, acho que não vai acontecer. O que eu acho que são alguns fatores de preocupação para o jogo contra o Vasco. A questão da bola aérea defensiva, que em alguns momentos ela acabou vazando nos últimos jogos e cabe uma atenção aí, ainda mais que o Inter vai ter uma peça nova que eu digo não é Vitor Gabriel e Vitão que estavam jogando, querendo ou não, Mercado e Vitor Gabriel é uma formatação diferente, Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel também é diferente, tem um desentrosamento aí e daí cabe um outro cuidado, que é da linha de impedimento. O Inter faz uma linha de impedimento perfeitinha, rigorosa, certinha, muito bem trabalhada, e eu vejo no aquecimento pelo Adailton Bolzan, que é o auxiliar do Roger Machado. O Inter faz uma linha de impedimento muito boa. Isso requer assim, um nível de entrosamento entre um jogador e outro muito grande. O Inter vai ter que tomar cuidado com relação a isso. O Vegete na bola aérea ofensiva e no campo de ataque, eu acho que o Inter tem plenas condições de fazer frente e explorar todos os espaços e como dar espaços que esse Vasco oferece. Acho que tende a explorar muito mais e melhor do que o Grêmio fez, inclusive, porque é uma defesa com muitas falhas. Vou avançar um pouquinho aqui, tá, Ernest? Vou avançar um pouquinho. Porque eu sei que o teu coração, ele tá palpitando, é pra quarta-feira. Pô. O jogo contra o Fluminense. Tá? 10 dias atrás, se eu dissesse aqui, nesse programa, que o Inter era favorito contra o Fluminense, vocês iam mandar me internar. Como assim? Terminou o Mundial agora, o Fluminense encantou o mundo. Hoje o Internacional é favorito contra o Fluminense. A pergunta que eu faço pro Alexandre Ernest é a seguinte. Minha visão, tá? Inter favorito contra o Fluminense. Mais pelo Inter ou mais pelo Fluminense? Acho que pelos dois, mas eu vou fugir não da tua pergunta. Eu vou tentar falar para ti, torcedor colorado que está nos ouvindo, está nos assistindo. Não entra nessa. Não vem com esse papo. Vamos supor que aconteça, que nem o Guimarães falou ali, BT 5 no Vasco. Não entra nesse papo de melhor futebol do Brasil. Não entra nesse papo de, favoritíssimo diante do Fluminense. Nós vamos patrolar o Fluminense no Maracanã, no Beira... Não entra nessa. Velho, aqui ó, o Inter, se tiver possibilidade de encarar o Fluminense, é pelo Inter e não pelo Fluminense. Porque aí sim a gente